O vídeo de hoje vamos retratar sobre as 3 mulheres piores da Bíblia Sagrada. Vocês a conhecem? Fiquem até o final do vídeo para descobrirem quem são essas mulheres que deixaram o seu legado de pessoas más. Vamos começar? A primeira é Herodias. Herodias era uma mulher ambiciosa e brutal que ficou famosa por sua participação na decapitação de João Batista. Ela era filha de Aristóbulo, irmão do rei Herodes o Grande, da Judéia na época do nascimento de Jesus. Ela se casou com Herodes, que se tornou tetrarca da Galiléia após a morte do seu pai. Herodias casou-se com Felipe, irmão de Herodes Antipas. O casamento de Herodias com Herodes Antipas foi considerado ilegítimo, porque ela ainda era casada com Felipe. João Batista, o missionário e profeta, criticou publicamente o casamento de Herodias com Herodes e a chamou de prostituta. Essas críticas irritaram Herodias, que queria se vingar de João Batista. Herodes Antipas, por outro lado, estava muito interessado em João Batista e gostava de ouvi-lo a pregar. Ele até o protegia de Herodias, que quer matá-lo, e um dia Herodes deu uma festa para seus convidados e Salomé, filha de Herodias, dança para ele. Impressionado com a dança de Salomé, ele promete tudo o que ela quiser. Herodias, que estava presente no banquete, aproveitou para se vingar de João Batista. Ela disse a Salomé para colocar a cabeça de João Batista em um prato com recompensa por seu desempenho. O rei Herodes ficou horrorizado com o pedido, mas relutantemente cumpriu sua promessa, ordenando que João Batista fosse decapitado. A Bíblia também menciona que Herodias, em outra passagem, e tanto ela quanto Herodes estavam preocupados com a fama e a popularidade de Jesus. Eles temiam que eles pudessem ser ressurreição de João Batista e que desencadearia uma revolta popular. Herodes tentou encontrar Jesus, mas não teve sucesso. Herodias é lembrada como uma mulher cruel e implacável que planejou matar um dos profetas de Deus e usou sua filha para isso. Sua história é uma ilustração do poder e corrupção que muitas vezes acompanham as posições de lideranças. Ela também é vista como uma figura trágica, cuja ambição a levou a cometer um ato terrível que acabou com a vida de um homem justo. A segunda, Atalia. Atalia foi a rainha que governou Judá por 6 anos. Ela era filha do rei Acabe e Jezabel, rei de Israel, e casou-se com Jeorão, rei de Judá, após a morte de Acasias. Atalia subiu ao trono, quebrando a tradição de Judá de que apenas homens poderiam ser reis. Atalia era seguidora do deus pagão Baal, e assim que subiu ao trono começou a propagar sua religião em Judá. Perseguindo os seguidores do Deus de Israel, ela ordenou a destruição do altar do templo, matando os sacerdotes e acabando com a adoração de Deus. Atalia também construiu templos para Baal e incentivou a adoração aos deuses pagãos. Ela até matou todos, exceto um herdeiro do trono, para garantir que ela permanecesse no poder. Ela parece ter se estabelecido no trono do reino de Judá e a adoração de Baal, mas também está em alta. No entanto, a história de Atalia começa a mudar quando um menino chamado Joás é levado secretamente ao templo e escondido lá. Joás, filho de Jeorão, o neto do rei Josafá, um rei justo e seguidor do Deus de Israel. Joás foi escondido no templo pelo sumo sacerdote Joiada, que sabia que o menino era o verdadeiro herdeiro do trono. Quando Joás tinha 7 anos, Joiada se reuniu com os líderes de Judá e anunciou que Joás seria coroado rei. Eles tiraram Joás do templo e a coroaram publicamente em público. Atalia ficou furiosa quando soube que Joás havia sido coroado e correu para o templo exigindo que ele fosse executado. No entanto, Joiada e seus seguidores capturaram e mataram Atalia antes que ela se aproximasse do menino. O verdadeiro herdeiro do trono, Joás, finalmente assume o poder. Ele foi coroado rei aos 7 anos de idade e governou por 40 anos. Resumindo, a história de Atalia é uma história de maldade, traição e redenção. Ela usa
usa seus poderes para promover sua própria religião e suprimir a verdadeira religião de Deus. No final, porém, a justiça prevaleceu e Joás assumiu o trono, restaurando a adoração ao Deus de Israel. A história de Atalia é um lembrete de que o mal nunca prevalecerá e o bem sempre prevalecerá. Terceira, Jezabel. Jezabel foi uma das mulheres mais maléficas da Bíblia, descrita como uma rainha cruel e imoral que exerceu um grande poder e influência sobre seu marido, o rei Acabe de Israel. Jezabel era filha do rei Fenícios e se casou com Acabe com uma aliança política. Ela era uma adoradora fervorosa do deus pagão Baal e encorajava a adoração a essa divindade em Israel, provocando a ira de Deus de Israel e dos profetas que serviam. Jezabel foi notória por suas ações cruéis e desumanas. Ela ordenou a execução de muitos profetas de Deus, incluindo aqueles que eram liderados por Elias, um dos mais importantes profetas do Antigo Testamento. Ela também usou seu poder para ameaçar, perseguir e matar qualquer pessoa que se opusesse a ela e os seus planos. Uma das histórias mais famosas sobre Jezabel é a da vinha de Nabote. Nabote era um jardineiro que possuía uma vinha perto do palácio de Acabe. Jezabel convenceu seu marido a pedir a Nabote para vender-lhe a vinha, mas Nabote recusou, alegando que a vinha havia sido passada por sua família por gerações e não podia ser vendida. Jezabel ficou furiosa e elaborou um plano para acabar com Nabote e tomar a vinha à força. Ela falsificou acusações contra Nabote e prendeu e acusou de blasfêmia contra Deus e contra o rei. Nabote foi condenado à morte e Jezabel tomou posse da vinha. No entanto, o profeta Elias confrontou Acabe e Jezabel sobre seus pecados e profetizou que eles seriam punidos por Deus. Mais tarde, Jezabel foi morta em uma revolta liderada por Jeú, um general do exército que se rebelou contra Acabe e seu legado. Em resumo, a história de Jezabel é uma história de ambição, crueldade e corrupção. Ela usou seu poder e influência para promover sua própria agenda e suprimir a religião verdadeira de Deus. No final, ela enfrentou a justiça divina e foi condenada por seus pecados. A história de Jezabel é um lembrete de que a arrogância e a maldade nunca são bem-sucedidas a longo prazo e que a justiça divina eventualmente prevalece. Gostaram do vídeo? Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para mais conhecimento bíblico. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Fiquem em paz, até o próximo vídeo.